Talvez você vai falar para mim assim hoje, Lohane, já perdoei de boca, já liberei a pessoa, mas no fundo do meu coração, não perdoei. Não estou com vontade de perdoar. Não acho que essa pessoa mereça o meu perdão. Esse tipo de questionamento está aí no seu coração? Se sim, vem, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Para quem não me conhece ainda, como assim você não me conhece ainda, gente? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lohane Muniz, sou terapeuta TRG, amo lidar com mulheres, falar com mulheres e também sou formada em teologia. Porém, aqui você vai ver muito pouco sobre teologia em si mesmo, você vai ver sobre palavra. Palavra de Deus você vai ver. Sobre vida emocional você vai ver. Sobre situações que você passa no seu dia a dia. Eu não vou ficar aqui floreando, parafraseando um monte de coisas. Eu vou realmente falar o que você vive no seu dia a dia, coisas e problemas que você precisa tratar e não sabe fazer isso sozinha. Então eu tô aqui para te ajudar. Bom, hoje o assunto não é nada mais nada menos que perdão, gente. Quem nunca precisou passar por uma situação de ter que perdoar alguém ou até mesmo de ser perdoado, mas hoje eu quero falar sobre você perdoar alguém, porque esse é um princípio que muitas pessoas quebram e não prosperam, não conseguem sair do lugar, não sabe por que muitas coisas dão errado na vida dela, às vezes até esquece, mas aquele sentimento permanece, sabe, dentro, e isso te afeta em todas as áreas da vida e você às vezes fica se perguntando, mas meu Deus, por que eu não consigo? Meu Deus, por que eu não prospero? Meu Deus, mas eu trabalho tanto e eu não consigo. Meu Deus, mas eu busco tanto e não consigo sentir a tua presença. Gente, a palavra de Deus é muito clara em relação a isso. Sabe, a gente já começa com aquela bomba, né? E a gente já começa com aquela palavra, aquela que descasca a gente. Vamos ler um pouquinho para não ficar só nas minhas palavras? Olha o que diz em Mateus, no capítulo 6, no versículo 14 e 15. Pois se perdoardes os homens e as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. É muito clara a Bíblia. Ou você, se você perdoar, você vai ser perdoado. Se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. E o perdão é uma das pouquíssimas coisas que é uma moeda de troca para Deus, segundo a Bíblia. Deus, ele é fiel mesmo você não sendo fiel. Ele vai te amar mesmo se você não amá-lo. Porém, o perdão é inegociável para Deus. Se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Entende uma coisa, se você quebra um princípio lá na frente, ele vai te quebrar. Ah, Lohane, mas é aquela injustiça que fizeram comigo. Quantas vezes você já não foi injusto com Deus também? Quantas vezes você não abandonou a Cristo? Quantas vezes você já não decepcionou o coração de Jesus fazendo coisas que nem você acredita que um dia já fez, mas você fez. E Deus te perdoou. Então, se Deus, que é o Pai Celestial, ele te perdoou, quem somos nós para não perdoar o outro? Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, e assim como o Senhor vos perdoou, você também perdoará. É muito claro. E eu acho muito interessante essa questão do suportar uns aos outros. O que a Bíblia está dizendo? Claramente, nós não vamos nos dar bem com todo mundo, nós não vamos ser 100% com todo mundo, não vamos ser amigos de todo mundo. Vamos levar isso para o ambiente da igreja. Né? Você não é amiga de 100% das pessoas, talvez tenha uma pessoa lá que você às vezes só cumprimenta, talvez você nem gosta tanto de algumas atitudes, de algumas coisas que ela fala, do como ela fala, mas você suporta em amor. O que é você suportar em amor? É você ver e escolher amar essa pessoa em Cristo, independente dos defeitos dela. É muito simples, gente. Você não tem que morrer de amores por todo mundo, mas você precisa suportar em amor. Isso significa respeitar, isso significa não ser indiferente à pessoa, porque a indiferença ela é exatamente o oposto do amor. Se você é indiferente a uma pessoa, você está dizendo assim, essa pessoa, se ela existir, se ela não existir, tanto faz. E isso é muito perigoso, precisamos prestar atenção nisso. Mas aí, vamos aprofundar um pouquinho mais? Vamos um pouco mais embaixo nisso aí.
E se esse perdão for de alguém que te machucou profundamente? Lohane, uma pessoa fez coisas comigo que assim, desculpa, mas eu não consigo perdoar. O que se faz numa situação dessa? A Bíblia é tão maravilhosa que ela te dá a solução para isso também. E a Bíblia te dá duas soluções muito simples e práticas para isso. Talvez você me fale assim, Lohane, eu não consigo perdoar uma pessoa. Eu até já liberei perdão, assim, de boca, mas de verdade não sinto nenhum tipo de vontade de perdoar essa pessoa. Quero ela distante de mim, não quero ela, não quero nem saber, nem ouvir falar dela. Eu não quero nenhum tipo de contato. Ei, calma aí. Vamos ler na Bíblia o que está escrito? No livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, fala assim: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O que a Bíblia está dizendo? Você está cometendo o pecado da falta de perdão, correto? Você entende que perdão é um princípio e se você não cumprir, você está pecando contra Deus? Então você vai chegar para alguém da sua confiança, alguém que serve ao Senhor, alguém que você olha para essa pessoa e fala assim: eu amo a vida dessa pessoa e admiro e quero que ela ore por mim. Você vai chegar até essa pessoa, vai confessar o seu pecado, você vai falar, dar nome ao seu pecado, falar o que houve, o que aconteceu e o porquê você não consegue liberar perdão, mas que naquele momento você quer confessar esse pecado porque você quer se ver livre dele. Ou seja, quando você fala sobre, e o processo de terapia, inclusive, é importantíssimo, por quê? Porque você fala do que você sente, você dá nome para as coisas que você sente, para os sentimentos que você sente, você começa a entender. Quando você fala, você começa a entender muita coisa, e conforme você vai falando sobre aquele assunto, às vezes você vê que muitos pontos soltos existem ali que você não tinha percebido antes e você vai começar a olhar para aquela situação de outra forma. Gente, é libertador. Mas aqui a Bíblia não está falando de terapia em si, a Bíblia está falando de você confessar, de você falar sobre o seu problema. Você precisa verbalizar, você precisa falar sobre isso com alguém da sua confiança. Se você não tem ninguém da sua confiança, então olhe para uma terapeuta cristã, se possível, que tenha princípios bíblicos, para que ela te ajude nessa jornada, porque você precisa confessar isso. A Bíblia está dizendo que você precisa confessar isso, então não tem como correr disso. E a segunda passagem que traz uma solução para esse seu problema é Mateus, no capítulo 5, no versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Mas, Lohane, e se a pessoa continua me perseguindo? Ore por ela. Gente, se você sabe que ainda não perdoou uma pessoa quando você não consegue nem falar o nome dela, você não consegue falar sobre ela, muito menos orar por ela. E não é oração contrária não, tá? De amaldiçoando Deus, faça justiça não, tá? Porque nós somos muito bons em orar a Deus por misericórdia para nós e de justiça para os outros. E Deus, ele é soberano em sabedoria. E na mesma medida que você medir, vos medirão também. Então, tomem cuidado para aquilo que você pede para o outro, porque provavelmente essa vai ser a medida que Deus vai usar com você. Mas a questão aqui é, comece a orar pela pessoa que te fez mal. Comece a orar mesmo. Abençoe a vida dessa pessoa. Pede a Deus tudo aquilo que você pede para você. Pede para Deus abençoar, para Deus ter misericórdia dela, para Deus iluminar os caminhos dela, abrir os caminhos dela, que Deus abra os olhos espirituais, físicos, para que ela enxergue. Que Deus abençoe ela de uma forma tão poderosa que ela não consiga fazer mal nunca mais a ninguém. Que Deus dê ela uma família abençoada, uma casa abençoada, e que Deus dê tudo a ela. É para você orar abençoando essa pessoa. Abençoando. Pede para Deus tudo aquilo que você costuma pedir para você. Eu te garanto, isso é libertador. Eu posso te garantir, isso vai acelerar o seu processo de uma forma tão linda, porque a oração é que vai limpar o seu coração. Mas não é uma oração qualquer, gente, é muito difícil você orar por alguém que te fez mal. Só quem já passou por isso sabe, é muito difícil. Você quer que aquela pessoa se exploda, mas você não quer
orar pela vida dela, muito menos abençoar a vida dela. Mas é justamente isso que a palavra de Deus está te pedindo. Ore por essa pessoa que te persegue. Abençoe quem te persegue. A Bíblia está dizendo isso. Confesse o seu pecado. Então, no momento ali que você confessar o pecado, você já pode começar ali um processo de oração pela vida daquela pessoa. Até você sentir que Deus tirou do seu coração toda aquela mágoa. Porque só Deus consegue ter acesso ao seu coração nesse nível, para que você consiga mesmo perdoar alguém. O processo de perdão não é fácil, gente. E o processo de perdão ele tem ali até umas etapas, né? E a primeira etapa é esse processo decisivo. Eu decido perdoar. Você não precisa estar sentindo para perdoar ainda não. Você tem que ter essa a maturidade espiritual de falar, eu perdoo. Ainda não estou sentindo no meu coração, mas perdoo e libero essa pessoa. Esse perdão decisivo, ele é para você. Você precisa se liberar. Você precisa liberar a pessoa, sabe? E o perdão, gente, nem sempre significa ali você voltar a conviver com a pessoa. Gente, Deus entende. Deus, ele sabe do coração da outra pessoa. O fato de você estar orando, abençoando a pessoa, perdoando ela, liberando perdão, não significa que a pessoa vai mudar. Não significa que a pessoa vai transformar o coração dela. Se sim, amém. Mas não é esse o ponto, não é esse o caso. Deus quer transformar você através dessa situação. Então, quando você libera o perdão, Deus está liberando você para viver promessas que Ele tem para a sua vida. Então, em relação a outra pessoa, eu nem te aconselho, dependendo do que a pessoa fez, eu nem te aconselho você a voltar a conviver com aquela pessoa. Mas se por um acaso acontecer de esbarrar na rua, ou se por acaso ela é da mesma família, acontecer um evento de família, se você conseguir evitar de ir, ok. Se você não conseguir evitar de ir, só fica na sua, não fique com cara fechada, se comporte, sabe, como uma pessoa adulta, madura que você é, e você sabe que você é. Se você acha que você ainda não é, comece esse processo de autoconhecimento, amadurecimento emocional e espiritual, que você vai ver que você vai evoluir muito. Mas a questão mesmo é você começar a dar lugar, você começar a abrir seu coração para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente Deus quer que você faça. Então decida, estou decidida a perdoar, perdoei, Deus, libera essa pessoa, e eu não quero mais sentir isso. Aí tem as etapas. Aí tem a outra etapa, é realmente o perdão emocional. Ao ponto, assim, eu acredito que esse perdão emocional chega após esses processos de você confessar para alguém, de você orar pela vida dessa pessoa, abençoando a vida dela. Aí começa realmente aquela sensação de paz. Quando você pensa na pessoa, você não pensa mais com ódio, você não pensa mais com raiva, com rancor, você às vezes tem compaixão dela, porque é justamente isso que Deus nos ensina, a olhar com os olhos dele, a sentir com o coração dele. Então você começa a ter compaixão por aquela pessoa e que Deus a salve de alguma forma. Esse é quando você vê, o perdão emocional é quando você vê que realmente você liberou aquela pessoa, você se liberou e você se sente em paz, livre. É libertador. Só quem já experimentou sabe. E também existe a última etapa, e eu acho que essa etapa é a mais difícil. Mas nesse caso já vai para o lado de quando você errou, que é o auto-perdão. Eu acho que é um dos processos mais difíceis, é o auto-perdão. É você realmente liberar, se liberar, sabe? Você realmente deixar de pensar naquelas situações, aquelas decisões que você tomou, coisas que você fez, que você deixou de fazer, enfim. E esse processo é o joelho no chão. É você realmente entregando a sua vida a Cristo e entendendo que se Deus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Se Deus, que é soberano em sabedoria, que Ele sabe de todas as coisas, Ele disse que te perdoou e jogou os seus pecados no mar do esquecimento, você precisa fazer o mesmo. Gente, o auto-perdão é mais simples do que você imagina. É realmente você mudar a sua postura, é você realmente mudar os seus olhos, é uma decisão diária, todos os dias. Não fique alimentando ali aquele pensamento. A Bíblia fala que quando você alimenta o seu espírito cresce, mas se você alimenta a sua carne vai crescer.
Então, quando você alimenta esse tipo de pensamento, esse autoflagelo, essa autossabotagem, você mesmo se coloca abaixo de zero, isso tende a crescer cada vez mais, cada dia mais. Então, vai depender de você mudar toda essa situação, mudar todo esse trajeto na sua vida. Enfim, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. A minha intenção aqui é realmente ajudar o máximo de mulheres possíveis. Eu já atendo mulheres aqui no meu escritório, né, converso com cada uma delas, mas esse espaço aqui no YouTube é muito bom, porque eu consigo abranger vários assuntos, eu consigo falar sobre a minha fé e sobre a nossa prática do dia a dia, o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia para realmente melhorar, destravar a nossa vida emocional e espiritual e realmente romper, sabe, áreas que deixa a gente estagnada, que nos deixa ali infiltrado em um lugar que o Senhor não nos chamou para estar. E cuidado com os princípios quebrados. O princípio que você quebra aqui te quebra lá na frente. Então evite ao máximo, e o conhecimento ele te liberta. E agora, você sabendo de tudo isso, Deus não te tem mais por inocente, ok? Você precisa colocar em prática aquilo que ele te ensina na palavra que eu acabei de te mostrar aqui. Não deixe isso para amanhã, nem para depois de amanhã. É hoje, é agora, é o mais rápido possível, porque também é a sua vida que está em jogo. E olha, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clique aqui em gostei, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe para realmente ele chegar a mais corações. Não é simplesmente uma curtida ou um compartilhamento, é sobre essa palavra alcançar o número máximo de pessoas possíveis para que elas se vejam libertas e para que elas não quebrem mais princípios e acaba ali rompendo uma intimidade profunda que poderia ter com o Senhor e não tem por uma decisão errônea. Me siga também nas minhas redes sociais, todas as minhas redes sociais são a mesma, Lohane Muniz Oliveira. Me procura lá, me siga, eu estou sempre lá ajudando vocês no que eu puder. Um beijo, amo vocês.